Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui à nossa série Sprint Final para o AB 42, nossa série de dicas. Entramos aqui na nossa 19ª dica, das 24 que serão propostas. Iremos falar de um tema especificamente afeto aqui ao direito constitucional. Especificamente, gente, dentro do direito constitucional e direito administrativo também, a possibilidade de acumulação de cargos públicos, certo? Então passemos aqui a análise do próprio texto constitucional. Quando a gente vem aqui a partir do artigo 37, no inciso 16, primeiro ponto vocês têm que entender, a regra geral é que não é possível a acumulação de cargos públicos. Então a regra geral é a vedação dessa acumulação remunerada de cargos. Então a regra aqui, é a vedação dessa acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, aí ele vai trazer as hipóteses nas quais será possível acumular cargos públicos, desde que, quais são os requisitos? Haja compatibilidade de horários e observe o disposto no inciso 11. Esse inciso 11, gente, o que é? É o teto remuneratório. Então, o disposto nesse inciso 11 é o que diz respeito aqui ao teto remuneratório. Um ponto que vocês têm que saber é o seguinte, decisão do STF, certo? Decisão do STF. O teto remuneratório, ele vai ser disposto em relação a cada cargo individualmente. Então, por exemplo, eu posso lá, vamos supor, ter uma hipótese de acumulação remunerada de cargos que é o seguinte, o magistrado, o juiz, ele pode acumular com mais um cargo de professor. Então, por exemplo, ele pode ser magistrado e professor de uma universidade federal. Um exemplo. Quando você somar isso, esses dois valores, a gente passa do teto. Só que o que o STF determinou é que essa disposição aqui, você analisa o teto em relação a cada cargo. Não é a soma dos dois, certo? É em relação a cada cargo. Então, assim, requisitos. A regra não pode ser... Os cargos públicos não podem ser acumulados, exceto havendo compatibilidade de horários. Então, primeiro ponto, tem que ter compatibilidade de horários, certo? Além disso, respeitar o teto remuneratório, mas lembra que o teto remuneratório é de forma individual. Aí ele traz os casos aqui, Quais seriam as possibilidades? 2 cargos de professor. Então, por exemplo, você pode ser ali professor de um cargo municipal, de uma escola municipal e professor de uma escola estadual, por exemplo. 2 cargos de professor. Em outro ponto, é importante saber também, antes que a gente passe aqui, essa vedação de acumulação, ela é transversal, ela é vertical. Então, mesmo que eu tenha, por exemplo, um cargo da União Federal, não quer dizer que eu só não posso acumular outro cargo federal. Pode ser um outro cargo municipal, um outro cargo estadual, certo? Eu só vou poder acumular cargos nesse caso específico aqui. Nesse caso específico, são 2 de professor, certo? 2 de professor. Um cargo de professor ou outro cargo técnico científico. Ou então 2 cargos privativos de profissional de saúde, com profissões regulamentadas. Então veja que nesses casos aqui, se houver compatibilidade de horários, cada um aqui obedecendo o teto remuneratório, é possível acumular cargos aqui. E veja que a possibilidade que a Constituição traz é acumular até 2. Então, por exemplo, 2 de professor, 1 de professor ou um técnico científico que vai dar 2 cargos ou empregos privativos de profissional de saúde com profissão regulamentada. Aí vem a questão dizendo que ele pode acumular até 3 cargos. Não. A regra é que você não pode acumular. Mas, se houver essa possibilidade, a acumulação é de 2 cargos. Quais são as outras hipóteses, gente, trazidas? A Constituição Federal, quando ela, de forma clássica, que aparece em prova, quando ela trata dos magistrados e dos membros do Ministério Público, dos promotores, ela fala o seguinte, que eles não podem exercer nenhum outro cargo público, exceto um cargo de professor. Então, na prática, o que pode acontecer é você ser magistrado e exercer um cargo de professor. Entende? Na prática, isso pode acontecer, eu ser promotor. E na prática pode acontecer de, por exemplo, você ser magistrado, como o exemplo que eu dei, e ser professor de uma universidade federal, por exemplo. São 2 cargos públicos. Nesse contexto, você pode acumular, certo? Um outro exemplo que nós vamos ver aqui em seguida é do vereador, mas nós vamos entender isso de forma mais geral aqui, de forma mais específica, na verdade. Quando a gente passa aqui ainda na análise dessa questão da acumulação, aqui nós acabamos de ver o artigo 37, inciso 16. Quando vocês vão aqui para o artigo 38, é um artigo que vai falar justamente o seguinte, pense no contexto. É um servidor público estatutário da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo. Então, assim, no que tange ao servidor público exercendo o mandato eletivo, a gente tem algumas regras aqui específicas. E dentro dessas regras nós vamos entender a possibilidade de acumulação ali dos vereadores. Mas vamos por partes. Por exemplo,
Se você está exercendo um mandato eletivo federal, estadual ou distrital, você tem que se afastar do seu cargo, emprego ou função. Certo? Então, se for um cargo de estadual para cima, você tem que se afastar. Não, você não pode acumular, por exemplo, um cargo eletivo estadual, distrital ou federal com o seu cargo público. Não é possível. Além disso, se você for prefeito também, você vai ter que se afastar. Mas qual é a diferença? Você pode facultar, é facultado você optar pela remuneração. Então, ó, fui eleito prefeito, tenho um cargo público, tenho que me afastar. Independentemente de o cargo público ser estadual, federal ou municipal, não importa. Tenho que me afastar. Mas qual é a questão aqui? Eu tenho a opção pela remuneração. Então, eu posso continuar recebendo, eu posso escolher continuar recebendo o meu salário, o meu vencimento de servidor, ou o vencimento de prefeito, certo? Mas eu tenho que ser afastado do cargo. Agora, o vereador é o seguinte, ó. Fui eleito vereador e tenho um cargo público, sou servidor público. Se houver uma compatibilidade de horários, você pode perceber as vantagens de seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, ou seja, na prática você pode acumular os dois cargos, certo? Agora, se não houver compatibilidade de horários, aplica a norma do inciso anterior, igual ao do prefeito, você é afastado do cargo e escolhe uma das remunerações. Então, em resumo, no inciso primeiro, se for estadual, distrital ou eletivo ou federal, o mandato eletivo, afastado do cargo e vai receber a remuneração do mandato eletivo. Se for prefeito, afastado do cargo, mas pode optar pela remuneração. Se for vereador, duas possibilidades. Havendo compatibilidade de horários, pode acumular, certo? O cargo de vereador com o cargo público, com o cargo efetivo ali. Agora, se não houver compatibilidade de horários, você vai ter que ser afastado para exercer a vereança, mas pode, aplicada aqui a norma do inciso anterior, optar pela remuneração. Certo? Além disso, desses três contextos aqui, só para a gente complementar com os incisos 4 e 5. Olha o que fala o inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para exercício de mandato eletivo, ou seja, em qualquer caso que você é afastado do serviço público, do seu cargo público, para exercer um mandato eletivo, o seu tempo de serviço ele vai ser contado para todos os efeitos legais. Para férias, para questão previdenciária, certo? Todos os efeitos legais. Licenças, exceto para promoção por merecimento. Aqui é uma questão meio lógica. Promoção por merecimento, você conceder promoção por merecimento a uma pessoa que nem estava exercendo o cargo. Entende? Sendo que a promoção por merecimento está vinculada justamente ao bom exercício, ao exercício eficiente do cargo público. Então não faz tanto sentido. Por isso que tem esse exceto aqui. E um ponto, gente, só para vocês ficarem atentos, é o seguinte. Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime, no ente federativo de origem. Vamos entender. Quem é vinculado, quem tem mandato eletivo, ele está vinculado ao regime geral de previdência. Então vamos supor que eu sou um servidor estadual. Não, vamos pensar melhor aqui. Que eu sou um servidor municipal. Certo? E eu fui eleito deputado estadual. Perceba, eu tenho que me afastar do serviço público municipal para exercer esse cargo aqui. O que o inciso 5 está dizendo é o seguinte, ó. Se aqui, como servidor público municipal, eu estou vinculado a um regime próprio de previdência social, eu continuarei vinculado a esse regime próprio de previdência. Então, a remuneração que eu vou receber como deputado estadual, o valor que vai ser destacado ali a título de contribuição previdenciária, não vai para o RGPS, para o regime geral de previdência. Vai ser encaminhado pelo órgão competente ali da Assembleia Legislativa. Aquele valor ele é encaminhado para a esfera municipal justamente para compor o regime próprio de previdência. É isso que está falando. Então, se você tem um regime próprio, você permanece filiado a esse regime próprio, no ente federativo de origem. O cargo eletivo é federal, presidente da República, e ele é servidor público municipal, tem RPPS, regime próprio de previdência. O valor tem que ser destacado e encaminhado, você continua vinculado ao regime próprio de previdência social. Basicamente isso aqui, gente, em relação à acumulatividade de cargos, certo? Um último ponto, só para a gente complementar, como nós vimos aqui. Tem essas hipóteses de cumulatividade, que tem que ter compatibilidade de horários. A questão, como eu trouxe para vocês, o teto remuneratório ele é analisado de maneira individual. Então, é o teto remuneratório analisado de forma individual, de cada cargo. Você não soma os dois. E, além disso, levou-se uma discussão, chegou até o STF, no sentido de que, quando eu somar os horários, eu tenho um limite mensal de horas, porque assim, a gente sabe que para cada cargo você tem um limite mensal de hora, um limite semanal de horas a serem trabalhadas, certo? Por exemplo, na CLT a gente tem as 44 horas, aí vai depender de cada estatuto ali de servidor público.
A discussão é a seguinte: havendo compatibilidade de horários, por exemplo, existiria algum limite de horas? Por exemplo, assim, ó, mesmo somando as duas cargas horárias, você não pode passar de 60 horas. Esse era o entendimento do STJ. O STJ entendia que mesmo havendo compatibilidade de horários, certo? Tendo uma dessas hipóteses aqui, mesmo assim você não poderia passar de 60 horas semanais, certo? Então vamos supor que você exercesse o cargo de profissional de saúde, 2 cargos acumulados. Na hora que você somasse a carga horária de semanal ali de cada cargo, você não poderia passar de 60 horas. O STF entendeu que isso aqui não se aplica. Então, havendo compatibilidade de horários, não existe esse limite semanal. Mais uma vez, porque a gente analisa cada cargo. O que não pode ultrapassar o limite semanal é cada cargo, certo? É cada cargo. Você não vai somar ambos. Da mesma forma que você não soma para a fixação do teto, você não soma para a fixação das horas trabalhadas, certo? Só para a gente finalizar, uma questão aqui, aplicada pela FGV em 2023. Seguinte, ó. Bento de Souza é um governador do estado Alfa, reconhecido como grande gestor público, e ele foi indicado para assumir a presidência da Petrobras pelo presidente da República. Honrado com o convite e inclinado a aceitá-lo, ele busca orientação com seu advogado a respeito da possibilidade de acumular os 2 cargos. Perceba, o cargo de presidente da República é um cargo público, certo? Apesar de ser um cargo político, ele é um cargo público, não eletivo. É tanto que ele é indicado pelo presidente. O cargo de governador é um cargo eletivo. Então a gente vai aplicar o artigo 38 da Constituição, acabamos de ver, certo? Se está se tratando ali de um cargo eletivo federal, estadual nesse caso, ele não pode acumular. Então ele não pode exercer a presidência da Petrobras e exercer o cargo de governador. Ele terá, portanto, se quiser exercer a presidência da Petrobras, renunciar ao cargo de governador. E o contrário também seria verdadeiro. Se ele fosse presidente da Petrobras e tivesse sido eleito para governador, para o cargo de governador, ele teria que renunciar à presidência da Petrobras para poder assumir o governo do estado. Com base nisso, assinale a opção que indica a orientação dada pelo advogado. Então, ó, letra A. Na eventualidade de Bento aceitar o convite para assumir a presidência da Petrobras, sim, perderá o mandato de governador do estado do Alfa. Exatamente. Ele vai perder justamente porque não pode, esses 2 cargos aqui não são acumuláveis. Letra B. Bento pode assumir o cargo na Petrobras caso peça licença. Não é licença, você tem que de fato se afastar, ou seja, renunciar nesse caso. Você vai ter que renunciar. Bento pode acumular os 2 cargos públicos? Não pode. Nós vimos que aqui não é uma hipótese de acumulação. Devendo optar pela remuneração de governador ou pela remuneração de presidente. Vimos lá no 38 que quando é cargo estadual, distrital ou federal, não há essa hipótese de cumulatividade e nem essa hipótese de escolher a remuneração. Então, não. Letra D. Bento, após sua diplomação, mesmo que renunciasse ao cargo de governador, está proibido de assumir, no período para o qual foi eleito, o cargo de presidente. Não. Basta que ele renuncie ao cargo de governador. Não é que ele está proibido de assumir a presidência da Petrobras, mas ele só pode fazer, certo? Depois que ele renunciar ao cargo de governador. Então, gente, essa é a dica de hoje, dica 19. Espero que tenha feito sentido para vocês. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Estou à disposição para ajudá-los. E se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação para que vocês possam receber os novos vídeos assim que postados. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.